Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e o nosso tema de hoje é autoconhecimento. Mais precisamente, o desafio enorme que é realizar de verdade o autoconhecimento. Sobre esse assunto, veremos as similaridades entre um texto do historiador Leandro Carnal e o de Santo Agostinho, na famosa resposta à questão 919 de O Livro dos Espíritos. E veremos também algumas das dificuldades que temos em aceitar ou admitir as nossas imperfeições. Aliás, neste fim de ano, é sempre bom pensar se não estamos sendo consumistas demais. Surgir até uma palestra aqui no canal em que abordamos sobre o que seria uma Black Friday espiritual. É isso mesmo, Black Friday espiritual. O que seria isso? Eu vou deixar o link na descrição do episódio. Lembrando sempre para você não deixar de curtir, de dar aquele like aqui no episódio e fazer a inscrição em nossos canais, tanto no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. E você também pode nos seguir lá no Instagram, Facebook, Twitter e nos grupos de WhatsApp e Telegram. Os links estão na descrição do episódio. E no programa anterior nós refletimos sobre que frutos eu estou dando, o que eu estou semeando com as minhas atitudes, ações no bem ou no mal. Analisamos tudo isso e uma poesia também aqui de Braulio Bessa sobre ser gentil, que, vamos aqui combinar, é um ótimo fruto, né? Diga-se, nos dias de hoje, ser gentil é quase um ato revolucionário. E a partir do próximo bloco, vamos continuar nossa autoanálise e saber por que é tão complicado olhar para as nossas imperfeições morais. Neste último fim de semana, o historiador Leandro Carnal publicou em seu perfil no Instagram, Prazer Carnal, um texto com a seguinte questão: como está o seu autoconhecimento? Como está o seu autoconhecimento? E lendo o que ele escreveu, na hora eu percebi muitas similaridades com o texto de Santo Agostinho, publicado na resposta à questão 919 de O Livro dos Espíritos. Então pensei, o tema é bom para abordarmos o podcast, e a comparação dos dois textos é melhor ainda. Primeiro porque Carnal usa uma linguagem mais moderna, aqui do nosso tempo, claro. Ou seja, fica mais fácil compreender a mensagem. Mas ao comparar com o texto de Santo Agostinho, escrito um pouco depois aí da metade do século XIX, vamos perceber que os desafios são os mesmos, apesar de uma diferença de cerca de 160 anos. Ou seja, autoconhecimento é muito desafiador sempre, em qualquer época, e também mostra como a nossa evolução moral vai na velocidade de uma lesma, né? Por isso que Carnal abre o texto dele com a pergunta: como está o seu autoconhecimento? E diz lá o historiador: somos muito compreensivos com nossas ações e erros, mas duríssimos em relação às atitudes e escolhas alheias. Ao mesmo tempo, nossos olhos atingem a todos, mas encontramos dificuldades em olhar para nós mesmos. Encontramos dificuldades em olhar para nós mesmos. E Santo Agostinho também explora esse aspecto, essa dificuldade, né? Ele afirma que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. No entanto, ele pergunta: mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Aí, o amor próprio, o ego. Essa turma aí vai atenuar as faltas e tornar todos esses equívocos em algo desculpável. Leandro Carnal concorda que temos aí um desafio para julgar a nós mesmos. E ele explica o motivo aqui. Quando enxergamos que somos imperfeitos, que também erramos e causamos dor, é como se tivéssemos levado uma pedrada. Isso aí, é isso que ele está escrevendo aqui. Quando a gente vê que nós somos imperfeitos, é como se nós levássemos uma pedrada. Dói mesmo, e muito, diz ele. Para desviar das pedradas, prossegue aqui Leandro Carnal, nosso cérebro cria alguns bloqueios.
antes de chegarmos a uma conclusão dolorosa sobre nós mesmos, o mecanismo mental mais comum é aderir a uma crença que nos afaste do real, que nos tire lá da realidade, que culpabilize outro ou outra coisa e que não seja nós, perfeito? Vamos culpar qualquer coisa, menos nós. Então é um mecanismo aqui descarnal mental que é muito comum e que vai tentar arranjar desculpas para as nossas atividades, mas vai arranjar uma desculpa que aponte qualquer um, menos nós. Santo Agostinho até dá exemplos dessa ginástica mental que fazemos para fugir das tais pedradas, como diz Karnal. Então ele vai falar o seguinte, o avaro se julga simplesmente econômico, ou seja, aquele mão de vaca, né, se julga simplesmente econômico. Ele, eu não sou uma pessoa que fica muito preocupada com o mundo material. Não, eu sou econômico, eu sou previdente. O orgulhoso, diz aqui Santo Agostinho, se considera tão somente cheio de dignidade. Ou seja, estou aqui agindo não por orgulho, mas porque eu sou uma pessoa que tem aí uma dignidade, eu sou uma pessoa que merece aí um respeito pelas minhas atividades, eu não posso aceitar qualquer coisa, né? Então o orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Por isso que eu reajo, por isso que tenho que discutir com o outro, porque o outro está me ofendendo. Mas não é porque eu sou orgulhoso, é porque eu sou uma pessoa cheia de dignidade. E isso, segundo Karnal, né, e a gente sempre fazendo essa comparação entre o texto de Santo Agostinho e de Leandro Carnal, então, segundo Leandro Carnal, esse procedimento de arranjar desculpas é praticamente natural, é quase instintivo. Diz ele, na prática, o caminho mais fácil é colocar a culpa do fracasso afetivo no outro. A dificuldade profissional existe por causa da inveja alheia, não por falhas minhas. A falta de harmonia nacional é dada pela ação do grupo rival, nunca pelo meu. Então, olha aqui, outros exemplos que Karnal está dando, que o caminho mais fácil é colocar a culpa do fracasso no outro. Então, pode ser o fracasso afetivo, pode ser a dificuldade profissional, pode ser o entendimento aqui da falta de uma harmonia nacional em nosso país, as brigas, né? As famosas bolhas antagônicas. Então, tudo isso é culpa do outro, nunca minha. Esses são os mecanismos da nossa armadura, explica Karnal. Esses bloqueios funcionam como defesa e operacionalizam a reatividade. Então, rapidamente a gente vai arranjar uma desculpa e vai apontar o outro como a culpa. Então, isso é a reatividade. Nós estamos nos defendendo. Por fim, acabam se tornando barreiras ao autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal. E isso é uma grande zona de conforto. Então, o Karnal está dizendo, tudo isso vai nos deixar onde? Numa grande zona de conforto e nós ficamos lá tranquilos, achando que a gente é a pessoa mais perfeita da face da Terra, mas simplesmente porque nós não conseguimos fazer essa autoanálise, não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos. Bom, e como sair desta grande zona de conforto, como ele nos fala aqui? Karnal não traz essa resposta neste post do Instagram, mas Santo Agostinho dá algumas dicas. Diz ele aqui, fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Foi fazendo essa pergunta, interrogava a consciência. É o que ele está nos propondo. Ainda na resposta 919, Santo Agostinho dá também uma sugestão para sairmos da zona de conforto e ficar aí sempre justificando como certo o nosso erro. Diz aqui Santo Agostinho, tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiver indeciso quanto ao valor de uma de suas ações, ou seja, será que aquilo que eu fiz foi algo positivo ou negativo? Pergunte como a qualificaria se tivesse sido praticada por outra pessoa. Aquela mesma atitude, mas vamos imaginar que você visse outra pessoa fazendo a mesma coisa que você fez. Como que você iria olhar para aquela pessoa, pela atitude daquela pessoa? Você ia concordar? Você ia achar que ela estava fazendo algo correto? Ou você ia achar que ela estava fazendo algo negativo? Se a censurar em outros, ou seja, se você considerar que aquela atitude foi negativa, ela não poderia ser mais legítima para você. Então, a sua atitude não é correta. Pronto. Porque, segundo Santo Agostinho, Deus não usa de duas medidas para a justiça. Ou seja, não, só porque é o Antônio está liberado. Então, tudo que o Antônio estiver fazendo é correto. Não, não é assim.
O Antônio vai ter atitudes erradas, e as atitudes dele podem ser comparadas com outras pessoas que vão fazer a mesma coisa, e as duas vão estar erradas. Então, essa aqui é uma maneira de você conseguir enxergar se a sua atitude está equivocada. É um jeito da gente driblar a nossa consciência, driblar aqueles nossos mecanismos de defesa e conseguir enxergar, de alguma maneira, de uma forma muito sincera, essas nossas imperfeições. Tudo isso, obviamente, são exemplos de estratégia para podermos conhecer a nós mesmos de verdade. Mas, apesar das dificuldades, o autoconhecimento ele é fundamental para a nossa evolução. Não devemos desanimar, porque sem isso, sem o autoconhecimento, nós não conseguimos ir para a nossa reforma interior, para a nossa transformação moral. Primeiro nós temos que nos autoconhecer. Primeiro nós temos que ver quais são as nossas imperfeições. Às vezes é difícil ver todas as imperfeições, mas se a gente conseguir enxergar e localizar algumas delas, puxa, isso já é um passo para a gente ir para a nossa reforma interior, para a nossa transformação moral. Já temos algo com o que trabalhar. Karnal explica aqui para nós o seguinte, que conhecer-se é um desafio supremo e sempre há tempo de começar, sempre há tempo de começar. Aliás, diz ele, é algo a se recomeçar todos os dias. Todo dia ficar vigilante, todo dia fazer a pergunta, todo dia olhar para a sua consciência. Fiz atos positivos, fiz atos negativos, eu errei em algum lugar e tal. É isso. Então, todo dia é dia de recomeçar e todo dia é tempo de começar também. Santo Agostinho ainda nos incentiva dizendo que podemos muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna com a nossa autoanálise. Assim, gastando alguns minutinhos para a nossa reflexão, para a nossa autoavaliação, fazer aquelas perguntas antes de irmos dormir. Puxa, será que eu fiz alguma coisa errada esse dia? Será que eu fiz alguma coisa boa e tal? Pensar um pouquinho antes. Pronto, já começamos aqui a fazer a nossa autoanálise. Então, a gente pode gastar aqui alguns minutinhos com essa autoanálise, porque assim nós vamos conseguir ir para a direção de uma evolução espiritual, para a felicidade eterna, só gastando alguns minutinhos por dia. Me parece que é um bom custo-benefício. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Teria algum parâmetro para me ajudar nessa autoanálise? Ou que me mostre se estou indo no bom caminho? E aí eu respondo para vocês, tem. E nós veremos isso no próximo bloco. No bloco anterior, nós vimos os textos de Leandro Carnal e de Santo Agostinho sobre o autoconhecimento. E terminamos com a seguinte questão. Existe algum parâmetro para me ajudar nesta autoanálise? E uma das possibilidades de resposta pode ser encontrada em O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 17 desse livro, que tem o título Sede Perfeitos, há um texto ótimo que pode nos servir de parâmetro para que possamos saber se estamos ou não fazendo uma autoanálise correta e se estamos seguindo no bom caminho. É um texto que vai nos dar aqui algumas referências interessantes. E aí nós temos que olhar para esse texto e falar, puxa, eu estou conseguindo fazer isso? De verdade? Então essa aqui é a ideia. Com o título Homem de Bem, que está lá no item 3 desse capítulo 17, o texto traz muitas informações interessantes. Nós vamos ver aqui apenas alguns tópicos, mas eu vou deixar o link na descrição do episódio para a íntegra deste texto. E o texto começa com muitas referências às dicas que nós vimos há pouco, lá no bloco 1, de Santo Agostinho. Então diz lá no começo desse texto, lá no item 3, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem de que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Começa aqui, então, o texto no O Homem de Bem, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já no primeiro parágrafo, já no comecinho, encontramos ótimos parâmetros para uma reflexão. Será que eu estou fazendo tudo isso? Será que eu estou praticando a lei de justiça, de amor e de caridade? Estou interrogando a minha consciência sobre os meus atos e não violei essa lei? Será? Então, vamos começar a fazer perguntas para nós mesmos e ver se eu não estou fazendo. Agora, se eu não estiver fazendo alguma coisa,
tem algum galho na linha, tem algum problema, alguma imperfeição moral que eu já vou conseguir identificar. Então, por isso que é bacana você ter esse parâmetro aqui sobre o homem de bem, porque isso vai ajudar, é mais uma ferramenta para uma análise, para ver onde você ainda pode evoluir, onde você pode identificar aqui uma imperfeição moral. E um pouquinho mais para frente, nesse mesmo texto, segue a descrição do homem de bem. Olha só, o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos, respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema, ou seja, não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Os dias de hoje é bem desafiador essa parte aqui, né? Então, mais material para nós refletirmos. Será que eu sou preconceituoso, intolerante, ou eu sou benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças? Estou respeitando a opinião alheia, mesmo que discorde dela? Ou então eu brigo e causo confusão por causa dessa divergência? Olha, perguntas. Então, se eu estou fazendo tudo isso, tem alguma questão que está acendendo um sinalzinho amarelo que eu tenho que olhar, porque tem alguma imperfeição aí acontecendo, uma imperfeição moral que eu tenho que trabalhar. Segue aqui o texto, o homem de bem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Então, todo dia, uma oportunidade para você se aperfeiçoar. Então, você vai olhar para o seu passado e vai falar, já caminhei bastante, já consegui melhorar bastante, já sou quase um outro homem, um homem novo, né? Graças a essa análise das nossas imperfeições e uma maneira e um combate sem cessar para modificá-las. Então, veja como é importante essa questão de fazer uma autoanálise diária, para estudar e reconhecer essas imperfeições, trabalhar sem cessar para modificá-las, perfeito? Então, é um trabalho assim que não acaba, não cessa. É que nem cortar unha, cortar cabelo, você tem que estar toda hora de olho, vigilante e olhando para o seu comportamento. E o texto termina dizendo que esta não é a relação completa das qualidades, todo o texto, né? Ele traz várias dicas, então, olha, nós não estamos aqui tendo uma relação completa das qualidades que distinguem um homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Então, aqui começa. É o processo. Não tem todas as relações, mas começando com essas questões, que já são bem desafiadoras, nós já vamos ter bons parâmetros para fazer uma correção interna, para fazer uma autoanálise verdadeira. Então, que nós possamos nos autoconhecer de verdade, para podermos ser espíritos melhores, mais evoluídos e verdadeiramente homens e mulheres de bem. Se gostaram deste programa, por favor, não deixem de curti-lo e na semana que vem, na próxima quarta-feira, teremos episódio novo. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.